Olha, o tema de hoje é pesado, mas é extremamente necessário. A perseguição religiosa. É um problema que acontece no mundo todo e que atinge o coração dos direitos humanos. Hoje a gente vai mergulhar nas diferentes formas que isso se assume, olhando para alguns acontecimentos recentes que mostram como o ódio baseado na fé, infelizmente, se manifesta por aí. Bom, para começar, o que é exatamente perseguição religiosa? É importante entender que não estamos falando só de violência física, tá? O buraco é mais embaixo. Envolve discriminação, intolerância e até negação sistemática do direito de uma pessoa a ter a sua própria crença. E como a gente vai ver, isso não está restrito às zonas de guerra, pode acontecer em qualquer lugar. E o nosso primeiro caso nos leva para bem perto, aqui para o Brasil. É uma história que mostra de um jeito muito trágico como a intolerância religiosa pode virar uma violência fatal, mesmo dentro de uma democracia. Foi em dezembro de 2025. Um crime brutal no Paraná acendeu um alerta gigantesco. Um pai e o filho dele foram assassinados, e a principal suspeita da polícia é de que o motivo tenha sido simplesmente o ódio contra a religião da família. Vamos olhar os detalhes. As vítimas foram o Claudecir e o filho dele, o Felipe, de só 17 anos. O suspeito? Um vizinho. E o que teria motivado o crime? Segundo testemunhas, era a aversão que ele sentia pela fé da família, que era da Congregação Cristã no Brasil. É um caso que mostra como o preconceito pode se tornar uma ameaça muito real, muito próxima e devastadora. Agora a gente cruza o oceano para um lugar onde a perseguição acontece numa escala, assim, muito maior. A Nigéria se tornou um dos pontos mais críticos do mundo quando o assunto é violência religiosa, com ataques que são sistemáticos contra a comunidade cristã. O custo em vidas humanas é uma coisa assustadora. A gente está falando de dezenas de milhares de cristãos mortos nos últimos anos. E olha, isso não são casos isolados, não. É uma campanha de violência contínua, com um alvo bem definido. E essa violência vem de várias formas. São ataques a igrejas, assassinatos, sequestros em massa, como aquele caso terrível de mais de 300 crianças levadas de uma escola cristã. E tem mais, massacres de vilarejos inteiros, como aconteceu em Yauata, onde centenas de pessoas foram simplesmente executadas. É uma tática de intimidação que cria um clima de medo constante. Agora, a gente vai para a Austrália. Esse terceiro exemplo mostra como a perseguição também pode aparecer na forma de terrorismo, com uma motivação ideológica clara, mesmo num país desenvolvido e considerado estável. Imagina a cena, uma celebração do Hanukkah, uma festa judaica super importante, acontecendo na famosa praia de Bondi, em Sydney. Era para ser um momento de alegria, mas que virou um cenário de puro terror quando dois homens armados simplesmente começaram a atirar na multidão. O resultado foi trágico, pelo menos 11 pessoas morreram. Um único ato de terrorismo que deixou uma ferida profunda na comunidade e no país inteiro. É um lembrete sombrio de que nenhum lugar está totalmente imune a esse tipo de ódio. A resposta das autoridades foi imediata e muito clara. O primeiro-ministro da Austrália não mediu palavras, classificou o ataque como terrorismo antissemita. E essa definição é fundamental porque ela deixa explícito que o alvo não foi aleatório. O alvo era a identidade religiosa daquelas pessoas. Então, o que esses três casos tão diferentes, um no Brasil, outro na Nigéria e esse na Austrália, o que eles têm em comum? Bom, eles são peças de um quebra-cabeça muito maior, de uma tendência global de intolerância religiosa que é bem preocupante. Se a gente olhar os números globais, os cristãos aparecem com frequência como o grupo religioso mais perseguido. A violência é muito intensa em algumas partes da África e do Oriente Médio, onde milhares de pessoas são mortas todos os anos por causa da fé que professam. Mas atenção! É fundamental entender que esse não é um problema de um grupo só, de jeito nenhum. Como a gente acabou de ver no caso da Austrália, a violência antissemita é uma realidade crescente. E da mesma forma, muçulmanos e várias outras minorias religiosas também sofrem com discriminação e ataques violentos em muitos lugares do mundo. Isso ajuda a gente a ver que a perseguição tem, um espectro bem amplo. De um lado, você tem a violência direta, letal, massacres, terrorismo, assassinatos. Mas do outro lado, existem formas que são mais sutis, mas que também destroem vidas, como a discriminação na lei, a exclusão social. São duas faces da mesma moeda da intolerância. No final das contas, cada um desses ataques é uma violação gravíssima dos direitos humanos. E aí fica a pergunta, o que pode ser feito? Qual é o caminho para a gente combater esse problema de frente?
A verdade é que não existe uma solução mágica ou uma resposta simples. Para combater a perseguição religiosa, é preciso uma ação em várias frentes. Precisa de políticas públicas que realmente protejam a liberdade de crença, de esforços internacionais contra a intolerância e, claro, de muita cooperação entre governos e a sociedade. O objetivo final é um só: fortalecer a convivência pacífica e garantir o respeito. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Como é que a intolerância vira a violência? Entender essa jornada, do preconceito até a agressão, é o primeiro passo para a gente conseguir quebrar esse ciclo. Descobrir o que leva uma pessoa ou um grupo a cruzar essa linha é o grande desafio para a gente construir um futuro mais seguro e mais tolerante para todo mundo.